A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa EFD, né? Estamos aqui no nosso segundo encontro a respeito do Reino de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui, saudação a todos que estiverem nos assistindo, acerca do reino, como nós já começamos a falar, né? E você que tem a sua apostila, o material, vou estar continuando aqui dando sequência pela apostila EFD Brasil. E hoje nós vamos então dar essa continuação ao reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. E eu quero começar aqui em Salmos de número 93. Salmos de número 93, ele vai dizer aqui acerca do reino. Você que está com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar comigo, que diz assim, né, o texto. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, cingiu-se de força. O mundo também está estabelecido de modo que não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existes. Então, Salmo 93, versículo 1 e 2, vai começar aqui o salmista falando acerca do reino de Deus. E uma das declarações que o salmista faz nesse momento é que o reino de Deus ele é um reino eterno, né? Ele foi estabelecido desde a antiguidade, desde a eternidade, da eternidade, esse reino já é existente. E o reino de Deus, irmãos, o termo, a tradução no original, né, a gente chama Basileia, a palavra usada é Basileia, que trata acerca desse reino. E hoje a gente vai estar tratando aqui. O reino, se a gente for entender o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Eu diria que é mais prático a gente entender primeiro o que não é o reino de Deus. Né? Como muita gente se confunde, como muita gente pensa, o reino de Deus ele não é um lugar. O reino de Deus ele não é voltado a pessoas, voltado a uma estrutura. O reino de Deus ele não está preso, né, a coisas materiais. Pela própria declaração do salmista que acabei de ler aqui, de Salmo 93, vai dizer que esse reino é eterno. Então a gente não pode tratar algo que é eterno como se fosse algo temporal, algo natural. Então quando fala do reino de Deus, a Bíblia vai citar o reino de Deus cerca de 144 vezes, baseado nessa tradução do termo Basileia. E se a gente começar a olhar assim o que não é, vai nos ajudar a entender o que é o reino de Deus. Então o reino de Deus ele não pode ser medido, ele não pode ser avaliado acerca das coisas que nós às vezes conseguimos ver, que são palpáveis. E aí a gente vai chegar a algumas conclusões, né? Quando Jesus fala, quando a palavra de Deus fala, por exemplo, acerca do reino, a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, o que não é o reino? O reino não é o céu. A gente não pode dizer que o reino de Deus é o céu. Jesus pregava sobre o reino dos céus e não o reino nos céus. É diferente você falar o reino dos céus, é chegado a vós o reino dos céus, é uma coisa. Se ele declarasse falando, é chegado a vós o reino nos céus, seria uma coisa diferente. Então a gente precisa primeiramente entender que o reino de Deus ele tem uma origem. E o céu não é o lugar do reino, mas o céu é a origem de onde o reino vem, através do Senhor. Tanto Jesus como João Batista, eles pregavam que esse reino ele está próximo, esse reino ele está próximo de nós. Então a gente precisa entender aí que se o reino está próximo e ele não é um lugar na terra, ele não está preso, né, a um homem que esteve na terra, ele não está preso a coisas materiais, e esse reino ele está perto de nós, nós precisamos entender aí que há uma dimensão paralela daquilo que nós vivemos, natural, com aquilo que é eterno. E precisamos assim ser muito espirituais, ter os nossos olhos na eternidade, focar na eternidade para entender que esse reino, ele era, ele é e ele será. Porque a eternidade é assim, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, continuando aqui na apostilinha, ó, na página 14 nós estamos,
O salmista ainda, vou avançar um pouquinho aqui no livro dos Salmos, o Salmo de número 97, verso 1 e 2, se você tiver com a sua Bíblia, eu peço que você abra, que você marque. Em outras igrejas. Acompanhando, né? E se você estiver assistindo esse vídeo também e for de outra igreja, né? Eu sou o pastor Neber, até esqueci de me apresentar, da Igreja Nações de Deus. Também estamos compartilhando dessa aula de hoje, desse ensino para a Igreja Ministério Torre Forte, está debaixo da nossa cobertura. E você que estiver com a sua Bíblia, abre comigo aí, Salmo de número 97, nós vamos ler aqui o verso 1 e 2, onde diz assim: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Por ser autoridade, um dia ele julgará a todos com justiça. Então está dizendo aqui que o Senhor ele já reina, né? O reino de Deus ele já é existente, mas ele é existente num âmbito de eternidade. Deus ele é o Rei do Universo, ele é o Rei eterno, né? Os Salmos 91, 145 e 146 também vão colocar base acerca desse reino, desse reinado e desse Rei, que é o Senhor. E aí existem dois aspectos do reino que nós vamos trabalhar nessa tarde, que eu quero compartilhar com você, mas dentro dessa linha de entendimento. Hoje nós estamos trabalhando com esse enfoque, o que não é o reino, porque isso vai nos ajudar a entender o que é o reino. Amém? Então o reino a gente já declarou que não é o céu, porque o céu na verdade é a origem desse reino. O reino também não é a igreja. O reino de Deus ele não se estabelece nos súditos, que é a igreja. O reino de Deus, se a gente for pegar na palavra de Deus, ele é o assunto central do Novo Testamento. E ele vai falar do direito legal de Deus de governar sobre a sua criação. Então a gente precisa entender que há um direito constituído, esse direito que Deus tem, que o Senhor tem de reinar sobre a sua criação, ele é um direito legal. Até porque ele é o Criador de todas as coisas, ele criou, né, o reino na terra para que ele pudesse reger, governar, assim como ele já de eternidade em eternidade governa sobre o reino nos céus. Esse reino a gente pode entender como uma extensão do ser de Deus, da existência de Deus. Mateus 4,17 vai nos dar a receita de como nós entrarmos no reino. Então aqui, se tiver com a sua Bíblia, vai acompanhando comigo, lá no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, logo no início do Novo Testamento, no capítulo de número 4, verso de número 17, eu vou ler na minha tradução, você acompanha na sua. Então diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino, mais uma vez eu repito, ele não é nos céus, é o reino dos céus sendo implantado, estabelecido sobre a terra. E aqui Jesus dá a receita. Então a primeira coisa que a gente precisa, uma das coisas preliminares que a gente precisa entender: como eu entro no reino, como eu vou fazer parte desse reino. Jesus está dando a receita. A receita é arrependimento. Eu preciso me arrepender. Nesses dias, irmãos, principalmente que nós estamos vivendo, nesse momento tão difícil, né? Porque é um momento novo, o qual nós nunca experimentamos, nunca passamos. Mas como eu já tenho ministrado para a nossa igreja, é um momento que nós já vínhamos pregando, falando disso, ouvimos tantas vezes, né, sobre a ira vindoura de Deus, sobre o princípio das dores anunciado por Jesus. E hoje o que a gente está experimentando na verdade são os primeiros, né, as primeiras contrações, é o início ainda, é o princípio das dores. E olha quanta coisa já causou, quanta coisa já tem causado. E a gente observa que nada mais é do que Deus apertando, começando a espremer, né, a causar uma sensação de dor na humanidade. Hoje a gente tem todos os continentes aí
atônitos, né? E uns já sendo assim castigados duramente, penalizados duramente por esse vírus, pelo coronavírus. E uma coisa só eu creio que Deus deseja, né, de todos nós, que é nos conduzir a um arrependimento sincero, a um arrependimento eterno, a um arrependimento que vai mudar a nossa condição. E aí a gente precisa parar um pouquinho aqui para falar e entender um pouquinho acerca do arrependimento. Quando Jesus dizia assim, né, arrependei-vos, João Batista antes dele já vinha pregando a mesma coisa, arrependei-vos. Às vezes as pessoas não entendem essa questão do arrependimento ou não consideram com a devida gravidade. Porque a gente precisa entender que se arrepender não é só uma palavra, não é só dizer, ó, desculpa aí Senhor, foi mal, e continuar vivendo a mesma vida que vivia. Então, essa palavra arrependimento, ela remete a uma palavra do grego que é metanoia. Metanoia seria mudança de mente. Né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Romanos, lá capítulo 12, ele vai dizer assim, ó, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, porque o presente século ele tem uma série de coisas, né, que desagradam a Deus, de situações, e que o homem que é criação, a imagem e semelhança de Deus, acabou se submetendo a tantas coisas que desagradam o Criador. Então, na verdade, quando o princípio das dores vem, quando vem essa situação aí desse vírus agora, e muitas outras coisas virão, nada mais é do que Deus sacudindo a humanidade, dando uma chacoalhada na terra, para poder trazer as pessoas a um alinhamento, para trazer as pessoas a um arrependimento sincero. E esse arrependimento, ele precisa começar com um pedido sincero de perdão a Deus, de você se dobrar, se rasgar diante do Rei, que é Rei nesse reino, esse reino, né, que nós estamos falando, ele tem um Rei e é só um Rei. E a gente precisa considerar no nosso coração um arrependimento diante de uma confissão ao Senhor, de uma confissão de pecados, de colocar para fora a sujeira que estava dentro, de pedir ao Senhor auxílio, de reconhecer que nós não somos, não temos a condição em nós mesmos, que sozinho a gente não consegue, né? De se achegar a Deus e dizer, Senhor, sozinho eu não consigo, eu sou fraco, eu tenho esse pecado ou aquele, eu tenho essa fraqueza ou aquela, e eu quero me arrepender. E nesse sentido de me arrepender, eu quero deixar os maus caminhos. Eu não quero mais andar na condição que eu andava antes, porque essa é a condição preliminar que Jesus apresenta nesse texto, e nos primeiros textos que eu estou citando, do Evangelho. Jesus vai apontar quando ele começa o ministério dele, quando o anúncio, né, de que viria o Messias através de João Batista começa, é sempre apontando nesse sentido. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha condição, mudar a minha mente, e agora alinhar o meu pensamento, o meu modo de viver, o meu coração com a maneira que agrada a Deus. Porque agora eu saí do reinado do mundo para o reinado de Deus. E a condição que Jesus coloca aqui em Mateus 4, vai colocar também em Marcos 1 e outros textos, dizendo assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E a gente precisa considerar, irmãos, que quando você aceitou Jesus em algum momento da sua vida, quando você tomou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você então está aceitando esse reino. Esse reino chegou para você, chegou na sua vida. E agora eu preciso mudar a minha maneira de viver, a minha maneira de me portar, deixando para trás o pecado, deixando a iniquidade, para poder andar debaixo da norma, das leis desse reino, agradando o Senhor. Amém? Continuando aqui, o Salmo de número 103, ele vai nos falar acerca do trono de Deus nos céus, e que o seu reino domina sobre tudo. Né? 103:19, se você quiser marcar na tua Bíblia, ele fala que Deus tem o seu trono estabelecido nos céus. Então, aí a gente vai ter uma estrutura de reino, que a gente precisa abordar e ter assim claro na nossa mente. O reino, ele tem uma estrutura. O reino de Deus, como todo reino, ele tem uma estrutura. Esse reino, ele tem um rei, esse reino ele tem súditos, esse reino, para ser um reino, ele precisa ter leis, ele precisa ter um lugar, um espaço, e precisa haver uma ordem. E hoje nós sabemos quem é o rei desse reino, sabemos que
o reino dele é extensivo tanto na eternidade, num plano paralelo, como aqui na terra, sobre toda a criação, toda a existência. Sabemos quem são os súditos desse rei, que é você, eu e todos aqueles que aceitaram Jesus um dia, que confessaram Jesus. E nós também precisamos entender uma coisa, que o reino, ele tem leis, o reino tem princípios. E aqui na palavra de Deus estão todos os princípios. Quando um princípio é quebrado, esse princípio então atrai para mim uma condenação, ele atrai para a minha vida um peso, um castigo. E hoje, irmãos, o que nós estamos passando nesses dias, né, esses dias de quarentena, estamos vivendo dias diferentes, de não poder sair de dentro de casa, vendo, né, a consequência de tudo que está acontecendo aí fora. A gente tem que entender que tudo que está acontecendo é por uma razão só, porque as leis, os princípios foram quebrados. Porque muitas pessoas ainda não se renderam, né, não colocaram esse rei com autoridade total sobre as suas vidas. Então aí vem o peso da mão do rei sobre toda a terra, para nos fazer lembrar dos princípios, ou conhecer os princípios, porque tem muita gente que às vezes não mergulha na palavra de Deus o suficiente para conhecer acerca das leis. Se você aceitou esse rei como Senhor da sua vida, se você um dia se rendeu, né, ao Senhor, você precisa ficar por dentro das leis que regem esse reino e procurar seguir em obediência, né? Porque nós estamos aqui diante dele com esse entendimento que nós precisamos aprender cada dia mais e andar com ele. Então, continuando na nossa apostila aqui da EFD Brasil, né, que é a nossa escola de formação de discípulos, nós vamos entender então aqui dois aspectos do reino de Deus, além dessa introdução. O primeiro, que o governo natural de Deus, como ocorre, né, o governo natural de Deus sobre a criação. Se você tem a nossa apostila lá na página 14, eu vou fazer uma leitura aqui, você acompanha, que diz assim: Deus exerce seu governo sobre o universo de um modo natural, sobre as galáxias, as constelações, estrelas, sóis, a terra, as distintas espécies de fauna e flora, a vida biológica em todas as suas variedades. Então, o governo sobre a matéria, sobre o que é natural, ele tem poder sobre tudo que foi criado, desde as células, moléculas, átomos, né? Tudo, absolutamente tudo é regido por Deus. A palavra de Deus nos adverte que nenhuma folha cai sem o conhecimento, né? Sem a autorização do Senhor. Então ele criou todas as coisas pela sua palavra e mandou, ordenou, e todas elas foram feitas. E o Senhor reina sobre todas as coisas. Ele reina desde do átomo, a menor coisa, né, existente, até a maior, até o universo e as galáxias. Há um poder de Deus sobre todas as coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Quero ler com você Hebreus 11, verso de número 3, para a gente entender um pouco mais acerca do reino. E lá em Hebreus 11, 3 vai dizer assim, ó: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós entendemos por fé que todas as coisas foram criadas por Ele. Ele criou tudo que há, tudo que existe, mesmo as coisas que os nossos olhos não podem contemplar, foi criação dele. E aí a gente precisa entender, né, a natureza ela obedece esse governo de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então lá, voltando um pouquinho aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 1, no verso 3, nós vamos ler assim, ó: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra a majestade nas alturas. E aí nós temos o Senhor, né? Deus cria todas as coisas
pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, ele cria todas as coisas, sustenta todas as coisas. A natureza obedece ao governo de Deus de um modo espontâneo e natural. Obviamente não se trata de uma sujeição consciente e voluntária, como no caso do homem. Então toda a natureza, irmãos, obedece ao rei. Até a natureza, as árvores, as águas, os pássaros, os animais, tudo está debaixo do governo, da autoridade de um único rei. E muitas vezes os animais, a natureza, né, a vegetação, os peixes no mar, obedecem muito mais, reconhecem muito mais o seu rei do que às vezes nós, seres humanos. Porque o ser humano, ele faz uso, né, de um privilégio, vamos dizer assim, onde ele pode optar por obedecer ou desobedecer. E a palavra de Deus vai nos ensinar que é muito melhor obedecer, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então o que eu quero deixar para os irmãos nesse encontro de hoje? O reino de Deus, a gente precisa entender que ele é eterno, ele é um reino estabelecido na terra, o governo é extensivo sobre toda a criação, e que o homem, ele foi criado, né, para ser súdito, para ser aqui a criação faz parte desse reino, e nós temos um rei. Depois, no nosso próximo encontro, nós vamos continuar estudando baseado nas parábolas que Jesus ensinou. Jesus, quando ele veio, ele coloca lá em Lucas 19, 12, né, ele vai falar acerca de um homem, daquela parábola onde um homem nobre, ele deixou a sua terra, foi uma terra distante para ser coroado, né, para tomar posse de um reino, e depois ele volta. E ali Jesus está falando em terceira pessoa acerca dele mesmo. E no nosso próximo encontro nós vamos aprofundar um pouco então em cima das parábolas, do ensinamento de Jesus, já após ele iniciar o seu ministério. Nós vamos tratar ali, trazendo assim uma divisão sobre as parábolas. A Bíblia fala na Bíblia cerca de 42 parábolas, divididas aí entre parábolas e declarações parabólicas que não chegam a ser conclusivas. Mas nós vamos ter uma cronologia, e eu quero estimular e incentivar os irmãos a estar com a gente no próximo sábado às 17 horas, para não estender muito, né? Também a duração do vídeo aqui. Hoje não é ao vivo, não tem glória a Deus, aleluia, não tem amém, mas nós estamos aqui, graças a Deus, podendo compartilhar na palavra. E aí no nosso próximo encontro eu quero trazer então essa cronologia. Nós vamos entender que através da divisão das parábolas, Jesus, quando ele vem, ele começa a ensinar, e a palavra de Deus diz que ele ensina somente, né? Sempre ensinando quando estava a multidão, sempre ensinou por parábolas. E só chegava ao entendimento daqueles que eram mais espirituais, daqueles que estavam mais próximos dele. E ele falava assim para que os que não pertenciam ainda a esse reino, ou que não se deixaram, né, entrar nesse reino, que tinham o coração endurecido, para que essas pessoas não pudessem entender. E aí a gente vai estudar então, dar continuidade no próximo sábado, acerca dessa cronologia, onde vai falar acerca da inauguração do reino. Então as primeiras parábolas, elas tratam acerca da inauguração do reino. Depois a gente vai ter um segundo grupo de parábolas, que ele trata da dimensão do reino. E nós vamos ter um último grupo das parábolas de Jesus, onde ele vai tratar do reino consumado. Eu convido você a estar conosco no próximo sábado. Deus te abençoe, você e a sua família. Continue vigiando. Quero deixar aqui um recadinho final de orientação. A Bíblia ensina, já saindo do assunto, a Bíblia ensina que nós devemos nos submeter às autoridades, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, se a autoridade da sua cidade, do estado que você mora, ou do país que você reside, está decretando nesses dias que você fique em casa, obedeça, fique em casa. Se faz uso do seu álcool gel, faz uso de máscara. Aqui não estou usando máscara agora porque nós estamos dentro de casa, mas saiu da porta para fora, quando a gente está lidando com outras pessoas, a gente está procurando obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus,
Ainda na tua presença, Senhor, eu quero colocar a vida de cada família, cada homem, cada mulher que está assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, Pai, que essa vida seja alcançada, que esse lar seja visitado pelo Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar aquilo que eu não posso. Conduzir, Senhor, com graça, com sabedoria, debaixo da tua presença. Que o teu amor possa invadir essa casa, esse lar. Entra, Senhor, com a tua provisão, com o teu suprimento sobre a vida do teu povo. Que nada venha faltar, mas antes eles venham superabundar em toda a boa graça, para a glória do teu santo nome. Visita agora, Senhor, a geladeira, a despensa, a conta bancária, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, guarda, livre e protege todos os teus filhos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, na paz do Senhor. Amém?